A comunicação não é algo exclusivo do ser humano, mas da forma como ela é feita, é com certeza muito, muito humano. Essa é uma habilidade que nos distingue dos outros animais. Mas você sabia que fungos e bactérias também se comunicam? Na ponta das raízes das árvores, muitos fungos se aglomeram nesses lugares e eles trocam reações químicas muito parecidas com as reações que acontecem nas sinapses do nosso cérebro entre a árvore e o solo. E assim ele consegue dizer que a árvore precisa mandar mais nutrientes ou que ela precisa crescer mais para um lado ou mais para um outro lado. Os animais, eles também se comunicam, mas não de uma forma complexa como o ser humano. Quando um cachorro tá latindo para outro, ele fala: "Ô, tudo bem? Como é que você tá?" "Eu tô bem." Não, a gente não fala isso. Os cachorros não falam isso. Mas eles se comunicam com coisas relacionadas à sobrevivência deles. Por exemplo, né, a gente sabe que existe o canto dos pássaros, dos animais para acasalar. Por exemplo, os feromônios são comunicações por hormônios, basicamente por coisas que entram pelo nariz, né, pelo odor, pelo olfato dos animais. E eles se comunicam, geram desencadeamento de hormônios dentro deles, e eles reproduzem, enfim. Eles conseguem até expressar sentimentos, você consegue até sentir sentimentos e emoções, como por exemplo o medo. O medo ele é transmitido até pelo ar, né, ou de certa forma assim pelo rosnar de um animal. A linguagem, ela foi se desenvolvendo no ser humano. O ser humano ele não começou falando, né? A gente se comunicava muito com as expressões faciais. A gente consegue passar muita informação com as expressões faciais. É dito, né, sabido que as informações, as expressões faciais, elas são universais. Então, indiferente do lugar onde você estiver, você vai conseguir expressar coisas como nojo, como medo, como alegria, raiva. Todas essas expressões do nosso rosto, elas são universais e elas passam mensagens que transpassam todos os idiomas. Essa expressão aqui jamais vai ser de alegria, indiferente da cultura que você se situar. Existe um estudo sobre comunicação que disse que apenas 9% da comunicação ocorre de fato com as palavras. Todo o resto, todo o 91%, ele é transmitido muito mais através das nossas expressões faciais, da nossa linguagem corporal e pelo nosso tom de voz ou pelos barulhos que a gente faz. Ou seja, comunicamos muito mais com sons, com expressões faciais, ao invés das palavras em si só. E agora voltando um pouquinho sobre a evolução da comunicação, né? Aí a partir do momento em que o homem passou a utilizar palavras, né, deixou de se expressar simplesmente com barulhos, com rugidos ou grunhidos e expressões faciais, a gente começou a escrever. E aí que formaram-se as primeiras civilizações. Ou seja, a gente precisou escrever para que a gente conseguisse se organizar. Ou seja, para organizar a civilização humana, primeiramente precisamos escrever. Entendeu? Conseguem entender onde eu quero chegar com isso? A importância de escrever para organizar essa parte humana. As civilizações elas começaram com os egípcios, com os hieróglifos, sabe, com aqueles desenhos nas paredes, os maias, né, com aquelas escrituras nas paredes. É assim que a gente se comunicava, que a gente começou a ter realmente uma linguagem escrita, onde passávamos informações, leis, narrativas, histórias que eram importantes para a cultura de um povo. Olha o quanto isso é profundo, pessoal. O ser humano ele só conseguiu dar um passo na evolução, ele só deu um passo quando ele escreveu. Guardem essa informação, pessoal. Depois disso foi desenvolvido o alfabeto, né, que simplificou a escrita. E aí isso ficou muito mais acessível. A gente passou a conseguir disseminar conhecimento, né, ao invés de simplesmente usar símbolos. E aí veio uma invenção que revolucionou o mundo mais do que a invenção da internet. Você sabe que invenção é essa? A invenção de Gutenberg. Isso aí, a prensa. E aí a prensa, ela pôde fazer com que nós publicássemos livros, textos. A gente democratizou o acesso ao conhecimento. E as pessoas então começaram a ter acesso à leitura. Isso foi no século XV, ou seja, 600 anos atrás. Você tem noção de que 600 anos atrás a humanidade ela deu um salto
que ela não tinha dado em milhões e milhões de anos antes. Percebe que esses 600 anos, ele foi um salto de tecnologia. Olha quanta coisa aconteceu nos últimos 600 anos. Agora pega as coisas que aconteceram de 1400 para trás. A gente não teve tanta mudança. Teve alguma mudança ali no ano 1000 a.C. para o ano 1020 a.C.? Não teve nenhuma diferença. Era basicamente as mesmas coisas aconteciam. Mas quando foi inventado a prensa e democratizamos a leitura, aí então o ser humano deu um salto. A gente realmente pôde evoluir em tecnologia, em sabedoria, em conhecimento, né? E aí veio o rádio, veio a televisão, no século XX, né? O jornal, né? Muito antes disso, né, pessoal, desculpa, né? O jornal, revista, no século XVIII, no século XIX, e aí finalmente era digital, e hoje a gente pode se comunicar com o mundo inteiro. Hoje em dia, a informação, ela está a um passo de distância. Hoje em dia eu posso me comunicar com uma pessoa lá da China, e se ela fala inglês e eu falo inglês, a gente consegue passar o que tem aqui para o que tem aí. Então essa é a mágica da comunicação. Conseguir, de fato, passar tudo o que acontece aqui dentro para que isso passe a existir aí dentro também. Fechou, pessoal? Então olha a importância da comunicação. Essa era a aula de hoje. Muito obrigado.